Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Lucélia e hoje eu e minha colega Jaqueline falaremos sobre alguns conceitos básicos da análise de discurso do francês Michel Pechet. Michel Pechet nasceu na cidade de Tours, na França, em 1938 e morreu aos 45 anos em Paris, em 1983. Foi um filósofo francês que propôs estudos que pudessem explicar como o discurso funciona por meio da ideologia. Os seus estudos tiveram relevância por elaborar a teoria da análise de discurso. Uma de suas principais obras é esta, Semântica e Discurso. Essa obra traz a teoria da análise de discurso. Em sua obra, ele conceitua que a linguística tem seus limites e que não explicaria o funcionamento do discurso. E isso porque a ideologia se materializa na linguagem. Teve origem na década de 1960, esta teoria. Pechet foi um filósofo francês que propôs estudos que pudessem explicar como o discurso funciona por meio da ideologia. E na análise de discurso do francês, Pechet se sustenta três áreas, a saber, a linguística, o materialismo histórico e a teoria do discurso. São estes os campos teóricos em que a análise de discurso se sustenta. Pechet começou a questionar os linguistas e observar que as regras formais, como ocorre na sintaxe, não seria o suficiente para explicar o discurso. Para ele, o que interessa no estudo da língua é a forma como é praticada produzindo o discurso. Eu me chamo Jaqueline e vou dar continuidade ao trabalho de introdução da análise do discurso de Pechet. Pechet propõe a prática de leitura que constitui propriamente a análise de discurso. Ele coloca o olhar do leitor à materialidade, sendo assim o discurso observador das relações entre a linguagem e a ideologia, enfatizando a compreensão do que o sujeito diz em relação às outras falas e ao que ele não fala. Ele é um herdeiro do marxismo, da linguística e da psicanálise, mas não segue as ideologias desses movimentos. Na análise de discurso, que ele propõe que trabalha a relação existente entre sujeito, a língua e a história. Temos então a tríade que constitui o discurso, que é o sujeito, o que ele fala e a sua história. Quando se pensa na palavra discurso, não tem como não pensar em discurso político, como os pronunciamentos praticados por autoridades políticas, cuja fala é organizada por vocabulários regular em estilo e forma. Pechet era obcecado pelo termo discurso e denunciava a necessidade de ruptura desse termo com um caráter essencialmente político, pois muito ao discursar acaba por defender suas próprias ideologias, que acaba por ser uma prática política comum. Os políticos, quando vão discursar, eles buscam sempre algo para o seu benefício próprio. O discurso pode vir acompanhado com um viés político e partidário. Quem discursa irá fazer de forma a defender suas próprias ideologias, como eu já falei, seja elas institucionais ou partidárias, e não em defesa de um direito. Por esta razão, Pechet buscou demonstrar que o discurso não seria meramente político, que ele era além disso. Os processos discursivos desenrolam-se sobre os pilares de leis intrínsecas à língua. Não são expressões de um pensamento. A análise do discurso não deve ser feita baseada em pensamentos. Deve vir embasada na língua que irá ser discursada. Com a análise do discurso, temos a transição da função, que é a prática da linguagem, para a teoria da linguagem. Nesse processo, precisa haver um desligamento entre a teoria e a prática. Isso só é possível se houver a passagem da prática para a teoria do objeto simbólico, ou seja, qual sentido se dará quando o discurso for analisado. A teoria de Pechet busca entender como o discurso funciona. Os discursos utilizados nas práticas políticas, qual é o significado do discurso na política. Desta forma, a ideologia do discurso pode ser praticada nos discursos religiosos, ambientais, de um professor, no jurídico e até no discurso sindical.
E assim o discurso é visto como uma prática ideológica, que você vai colocar as suas ideias e explanar para as pessoas que estão ali ouvir. Ao que vai fazer a análise do discurso, deve compreender como o discurso produz a ideologia na língua, até que ponto isso irá influenciar na produção do discurso e como o político está se relacionando com a história e a sociedade. Essa foi minha contribuição no trabalho de introdução à análise do discurso de Peixes.